A gente abre espaço agora para a entrevista. É o painel CNN. A proposta de decreto para instaurar estado de defesa, encontrada na casa de Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, visava alterar o resultado das eleições presidenciais. Na época em que o documento foi produzido, Torres ocupava essa pasta, ainda durante o governo Jair Bolsonaro. A CNN, o atual ministro da pasta, Flávio Dino, afirmou que se recebesse um documento igual, enquanto está neste cargo, mandaria prender quem o entregasse. Esse então vai ser o tema de hoje do nosso painel CNN. Vamos conversar ao vivo com os senadores Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Senador, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Carolina. Bom dia, senador Marcos Duval, meu amigo, meu querido amigo Omar Aziz, senador do Amazonas. Satisfação estar com vocês. Também dou meu bom dia ao senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Mais uma vez, bem-vindo, senador. Prazer muito grande estar aqui com você. E o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas. Bem-vindo também, o nosso bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia aos telespectadores da CNN. Bom dia ao amigo Rogério e ao amigo Marcos Duval. É um prazer estar aqui com vocês e poder esclarecer algumas coisas, se for do nosso alcance. Bem, então vamos iniciar essa conversa. Ontem, em entrevista exclusiva à CNN, Flávio Dino disse que não via a apreensão desse documento, dessa proposta, de forma isolada. Ele via ali mais um elemento de uma corrente golpista. Minha pergunta é, os senhores compartilham dessa visão? Qual que é o tamanho da gravidade da posse desse documento? Eu começo com o senador Rogério Carvalho. Por favor, senador. Bom, eu considero um documento extremamente comprometedor, tanto do Torres, que é o ex-secretário, quanto do presidente Bolsonaro. Não pelo documento isoladamente. É bom lembrar que o ministro Augusto Aras, a própria imprensa, lá atrás, noticiou e repetiu uma declaração dele falando que num estado de calamidade é um passo para um estado de defesa. Então, e ao longo dos 4 anos do governo Bolsonaro, ele sempre atentou ou estimulou o atentado contra o Congresso Nacional e contra o Supremo Tribunal Federal. Ele não mandava e não trabalhava atentados e nem estimulava atentados sobre o Palácio do Planalto, porque era o cargo que ele exercia e de onde ele pretendia se manter no poder. Então, este documento mostra que havia uma intenção do presidente de se perpetuar no poder, independente de resultados eleitorais, o que mostra o comprometimento dele e de sua equipe, os mais próximos, com uma tentativa de golpe. Isso é preciso ser investigado, aprofundado, mas o conjunto da obra, toda a forma como ele se conduziu no governo, aponta para isso. Senador Marcos Duval, qual que é o tamanho da gravidade da posse desse documento com relação ao ex-ministro Anderson Torres? Olha, eu até subscrevo aí o nosso amigo Rogério Carvalho colocou aí, porque exatamente assim, se fosse pegado de forma isolada, de um governo que não estava com essa retórica, com essa fala ao longo dos 4 anos, seria uma coisa isolada, não com tanta ênfase à preocupação. Mas, realmente, de um governo que sempre esticou a corda referente a isso e causou, assim, até rompimentos entre familiares, que um acreditava na urna, outros não acreditavam, e aparece um documento nesse sentido. Eu acho que o ministro, poderia ter tido a iniciativa ou de fazer uma denúncia para quem o entregou, ou descartar e denunciar também, né? Porque quando você chega com um projeto de derrubada de poder ou de algo inconstitucional, não tem como você ficar em silêncio. Então, eu não compactuo com nada disso, não compactuo também com o que aconteceu no Congresso, absolutamente em nada. Eu acho que foi uma junção de situações que já vinham crescendo, e ainda eu falo que hoje, dentro da direita,
tem a direita civilizada, tem a direita bolsonarista e tem a direita xiita. Então, nós temos hoje dentro da direita 3 grupos. A xiita foi o que destruiu os 3 poderes. E a direita bolsonarista foi que entraram e começaram a filmar. E a direita civilizada ficou lá no terreno, no gramado. E aí quiseram imputar que aquele movimento foi uma enganação, que a direita caiu e tal. Então, a gente precisa ter maturidade e as pessoas pararem de ouvir essas questões gerando ainda mais crise entre a direita e a esquerda, e a gente tem que pensar num projeto único. Se democraticamente está aí o atual presidente, vamos tentar ajudar, mas tem coisas que também me incomodam com o atual ministro da Justiça. Eu estou tentando falar com ele desde quando ele tomou posse, dia 1º. Já procurei os 2 amigos que estão aí, não consegui falar com ele. Chegou para mim na quinta-feira a informação de que eu queria correr no domingo, tentei falar com ele, e está lá a ligação não atendida, tudo mais. Mas, assim, precisa, todos nós 3 aqui, senadores, somos favoráveis à abertura da CPI, eu acho isso totalmente democrático. É uma iniciativa também louvável dos amigos do PT também quererem essa abertura da CPI. Eu acho que tem que investigar, porque acho que temos que dar o exemplo, porque isso vai entrar para a história. Temos que dar o exemplo que quem tentou fazer isso há 100 anos atrás, as consequências foram tais. Agora, a questão desse documento realmente é sério. Eu, no meu caso, denunciaria, como já tive várias pessoas dizendo isso e aquilo. Eu falei, então me manda a documentação, que eu não posso prevaricar. Eu tenho que fazer o papel que me cabe, que é de fiscalizar. E a pessoa fala, não, então não vou mandar não, e tal. Então, eu acho que se chegou até ele, e ele avaliou e levou para casa para destruir e tal, pode até ser verdade, se não deixava por lá, mas eu acho que ele podia ter comunicado sobre a intenção daquele projeto, seja lá quem entregou para ele. Senador Omar Aziz, diante da sequência de fatos, a posse desse documento apreendido na casa de Anderson Torres torna a situação jurídica do ex-ministro da Justiça mais frágil? Sim, e do presidente Bolsonaro, porque é uma sequência de discursos de ódio que ele saca contra os poderes. Ele sempre falando aquela forma dele de tratar as coisas com pequeno que ele que não tem absolutamente nenhum conteúdo, né? Ele usa frases de efeito o tempo todo. Nessas frases de efeito, várias vezes ele fez essas ameaças, compactuado ali com a CGI, com o general Heleno, com o general não sei das quantas, cheio de generais ali. Só para fazer um lembrete aqui para o Brasil, aqueles que querem os militares no poder novamente, quando o Figueiredo saiu e não entregou a faixa para o Sarney, o Brasil tinha uma inflação de 360% ao ano. Então, nós tivemos uma experiência de governo militar, né? Porque as pessoas acham. E mais, as Forças Armadas não é um poder. As Forças Armadas estão a serviço da nação brasileira. Ela tem que se colocar no lugar dela. O Anderson Torres tem muito a explicar. Quem é que entregou esse documento para ele? Foi ele que elaborou esse documento? Porque, Carol, e tanto o senador Rogério como o senador Marcos Duval sabem, o primeiro depoimento que foi feito na CPI foi pelo Mandetta. E uma Perdemos o contato com o senador Omar Aziz, ele que trazia ali algumas memórias com relação à CPI da pandemia, a qual ele presidiu. Vamos daqui a pouquinho retomar o contato com o senador Omar Aziz, também para trazer a visão dele com relação à apreensão desse documento, essa proposta na casa do ministro Anderson Torres, que previa o decreto de estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral e, consequentemente, interferência no resultado das eleições presidenciais de 2022. Retoma então a conversa agora com o senador Rogério Carvalho. Senador, como muito bem lembramos aqui nessa nossa conversa, Anderson Torres foi ministro da Justiça de Bolsonaro. Bolsonaro que colocou em dúvida em várias oportunidades a confiança nas urnas eletrônicas. Em que medida esse documento pode comprometer o ex-presidente? Olha, como o senador Omar Aziz vinha falando, o próprio Marcos Duval, o senador Marcos Duval também concorda, foi uma sequência de investidas contra
a democracia e contra as instituições que representam a República Democrática do Brasil. A tentativa de deslegitimar as urnas eletrônicas era mais um passo para poder tornar para a sociedade ou criar na sociedade a ideia de que essas urnas eram violáveis, portanto, poderiam ter o resultado definido por alguém de algum lugar. Mas isso o próprio Exército comprovou que não, e esse documento me parece que fazia parte da narrativa de que as urnas eram violáveis, de que as urnas não eram confiáveis, que as urnas eram vulneráveis à fraude, que elas poderiam ser um instrumento de fraudar as eleições. E, na sequência, se essa narrativa pega e se ele constrói algum ponto para puxar e consolidar essa narrativa, o documento para avocar o estado de defesa e estabelecer um golpe com apoio de militares, estaria o cenário e o prato feito para a gente estar submetido a um regime autoritário. É importante também dizer da leniência do Exército brasileiro, das Forças Armadas brasileiras, neste momento do dia 8 de janeiro, porque foi muito difícil o Exército se posicionar, muito difícil, depois de tudo ocorrido, na noite, o Exército colocar tanque na rua para impedir que a Polícia Militar e as suas companhias fossem desmontar o acampamento na frente do quartel-general. Ninguém pode passar. Eu não posso parar o meu carro na frente de um quartel-general. O Marcos Duval não pode parar. Carolina, você não pode parar na frente do quartel-general. Estavam acampados os criminosos que depredaram o nosso patrimônio histórico, cultural e que violaram a representação do Brasil do ponto de vista institucional, o STF, o Congresso e o Palácio do Planalto, que é uma representação institucional para o mundo inteiro e para todos os brasileiros, foram se alojar na frente do quartel-general. Portanto, são muitos elementos que nos levam a crer que havia uma orquestração e é preciso que as investigações vão fundo e que consiga fazer essas conexões sem assodamentos, sem caças bruxas, mas com muito rigor em termos de investigação, com muita seriedade, para a gente também não ter repetido no Brasil o que a gente passou com a Lava Jato. A gente precisa de coisa mais séria, mais profunda e com todas as garantias que os suspeitos tenham que responder, os processos que tenham que responder, com todo o devido processo legal, mas é preciso apurar com profundidade e os elementos estão postos para caracterizar a tese e para provar de que havia a intenção do presidente Bolsonaro, em associação, em conluio com o Exército, em conluio com outras autoridades, de perpetrar ou de, melhor dizendo, dar um golpe de Estado para se manter no poder. Eu iria passar a palavra para o senador Marcos Duval, que já fez uma sinalização, mas o senador Omar Aziz, ele volta à nossa conversa, senador, então peço licença para justamente trazer esse mesmo ponto que há pouco o senador levantou aqui na nossa conversa, que é o comprometimento de Jair Bolsonaro ou não diante da apreensão desse documento na casa daquele que foi o seu ex-ministro da Justiça. O senhor vê comprometimento aí, senador? Não tenha dúvida, até porque o ex-ministro Anderson, ele vai ter que dizer quem fez esse documento, quem entregou para ele, por que ele levou para casa para analisar o documento. Tem muita coisa, porque ele diz que está fora do contexto. Está fora do contexto que eles tentaram, que depois de uma eleição democrática, questionar a legitimidade da eleição. E isso é fora do contexto. Não está nada fora do contexto. Tem um documento na casa dele, que ele disse que ia levar de volta para o Ministério da Justiça para poder picotar, não levou. Alguém entregou esse documento para ele, alguém mandou ele analisar e não creio que ele tenha capacidade
jurídica para analisar um documento daquele, porque ele não é constitucionalista, ele não é nenhum jurista, ele é um delegado que estava no Ministério da Justiça, e aí não dá para dizer que todos compactuaram. Mas tem muito mais coisa, Carol, que nós temos que debater. Eu, pessoalmente, hoje sou contra repassar o Fundo Constitucional para Brasília. Eu acho que está na hora de se criar uma guarda nacional para Brasília, para os 3 poderes, com os recursos do Congresso Nacional, com o recurso do Palácio do Planalto, com o recurso do Judiciário. Eu pedi ao presidente Rodrigo Pacheco, indiquei o senador Marcos Duval para uma comissão para acompanhar essas investigações, porque Marcos Duval é vice-presidente da Comissão de Segurança Pública. Até creio que ele deve ser o próximo presidente, porque é uma área que nós vamos ter que debater bastante. O Marcos Duval é uma pessoa preparada. Indiquei o Contarato, que é delegado de polícia, que é uma pessoa que também atuou bem, o Alessandro Vieira, que é delegado de polícia, a senadora Elisiane e a senadora Leila, para acompanhar essas investigações. Nós temos que saber a fundo. Veja bem, não só são esses empresários, aqui no meu estado, por exemplo, ninguém foi preso, mas tem muito coronel aqui, na reserva, que estava lá no meio, incentivando, colocando coisas na internet, pedindo golpe, desacreditando a eleição, que estão aí impunemente. Então, eu já disse isso, volto a repetir para você, Carol, não interessa para mim se é civil ou militar, se não tem nenhuma estrela ou tem 4 estrelas. Quem participou, quem quis fazer um golpe no país tem que ser punido exemplarmente. A impunidade levou a isso. A descrença na vacina, o negacionismo. Parlamentares, não interessa se é senador, deputado federal, deputado estadual, vereador. Nós temos que agir para que a gente não tenha mais esse tipo de ação futuramente no nosso país. Desculpa aí, caiu a internet. Um abraço. Imagine, senador Omar Aziz, senador Marcos Duval, também senador Rogério Carvalho. Nosso tempo, infelizmente, acabou. Mais uma vez, obrigada por essa conversa aqui conosco no CNN Novo Dia. Um bom dia, até uma próxima oportunidade aos senadores.